Boa tarde. Esperamos que já estejamos sendo vistos e ouvidos pelos nossos companheiros. Esperamos também que na tarde de hoje, em relação ao estudo, que normalmente eu tenho um tema pré-definido, nós possamos conversar sobre algumas situações que têm ocorrido e que julgamos ser oportuno fazer uma análise diante do conhecimento espírita cristão. Estamos diante de uma nova ordem mundial. Esse é o comentário geral diante da pandemia que assola o planeta e que tem levado todos a diversas considerações. Obrigado, Yara, Luiz. Que Jesus nos abençoe a todos. A pandemia veio para oferecer uma reforma à sociedade. Seremos melhores ou piores depois que ela passar, ou ainda no curso dela? Antes da renovação, conviveremos com o caos. Por que então atos de solidariedade e de grandeza humana estão mesclados ao mesmo tempo com atos de profunda baixeza moral, gerando esse conflito? Nós já estudamos anteriormente algumas questões que falam que o momento de transição que o mundo apresenta, quando muda de uma categoria para outra, traz o conflito das gerações, traz o conflito natural entre o antigo e o novo, entre o que se conhecia e o que é esperado. Então não deve nos surpreender, nesse momento, que as pessoas que são boas, que já apresentam dentro de si a bondade, convivam com ideias retrógradas e sentimentos impuros, imorais, por parte de outras. Nada se renova de uma hora para outra, de maneira completa, de maneira mágica. Tudo leva um tempo. A natureza humana, de igual forma, só se transforma aos poucos. O que valeria dizer que o homem, ele só se corrige quando ele compreende aquilo que o atinge, aquilo que ele começa a observar. Compreender é sempre nos desapegar de velhos preconceitos ou conceitos. É assim que se reformula a educação. É assim que deixamos de lado um conhecimento ultrapassado e adquirimos um novo. Então, nesse grande momento em que nós observamos pessoas que estão se dedicando ao próximo, com suas doações, com suas energias, com seu trabalho, se dispondo a ir a lugares insalubres, correndo risco de comprometer a sua saúde física, adquirindo vírus e até mesmo perder a existência. Nós encontramos outras atitudes espúrias,
equivocadas do ponto de vista moral por parte de outras, que, querendo ou não, teremos que classificar como espíritos atrasados, já que os espíritos moralmente adiantados estarão preocupados com o bem-estar geral e não com o seu próprio bem-estar. E nessa hora a reflexão que cabe a cada um de nós é em que categoria nós estamos nos inserindo. Porque, como disse o estudo de ontem da Simone, se é fácil observar os defeitos do próximo, apontá-los e até tentar corrigi-los através das críticas, não é tão fácil observar os seus próprios defeitos e corrigir. É sempre uma luta onde o homem tem que deixar de lado aquilo que se prende à sua personalidade, né, à sua individualidade, e pensar no bem coletivo. Então, essa luta é inevitável. E a avaliação é toda pessoal. Obrigado, Tarcísio. Então, vamos observar agora do que tem sido falado nesses últimos dias, além das coisas boas e daquele padrão televisivo de dizer a quantidade de mortos da Covid e não dos curados, nem daqueles que estão isentos dos sintomas. O que tem mais chamado a atenção é a ideia de que o preconceito está em alta. Preconceito diversos. O que está em alta, infelizmente, o que se entretém, o que se mantém, é aquilo que foi criado pelo homem, as desigualdades sociais. As desigualdades de faculdades intelectuais e morais, elas são inerentes à nossa própria existência. Nós somos simples e ignorantes, como fomos criados, e vamos nos aperfeiçoando pouco a pouco, cada um a seu tempo, de acordo com seus esforços e experiências. Mas as desigualdades sociais são criadas por nós, os homens, não por Deus. São criadas porque nós é que criamos o modelo de sociedade em que queremos viver de acordo com as nossas próprias ideias. E então, dentro dessas desigualdades, aparecem conceitos criados por observações particulares, mas que por muitas vezes são partilhadas por diversas pessoas e se tornam um preconceito, um conceito antecipado sobre algo. Obrigado, Sandra. O que a gente observa é que os preconceitos, eles caem com o tempo. Eles caem a partir do momento em que o homem se esclarece mais. Como diz os espíritos, à medida que o espírito se esclarece, ele se eleva. Então, nessa hora, temos que observar que os preconceitos de que somos dotados hoje não são preconceitos do passado. Já tivemos muitos e eles foram corrigidos. Os atuais precisam de alguma ação ou de algum conhecimento para serem modificados. E nessa hora, a doutrina espírita há de nos trazer, como é a sua proposta, ideias que vão fazer uma renovação social. Mas também não vão fazer essa renovação mágica. Não é de um dia para o outro que toda a sociedade vai se tornar nem espírita, nem deixar de ser preconceituosa. O que vai acontecer é que cada um, analisando o conhecimento que a doutrina lhe oferece, vai modificar seus próprios conceitos e vai corrigir da sua maneira toda pessoal o modo de ver, o modo de ouvir, o modo de interpretar e o modo de agir para com os demais seres da sociedade.
Então nós vamos observar que essas situações vão serem modificadas aos poucos, né? E nós não podemos classificar como preconceituosos alguns irmãos que tenham ideias diferentes das nossas, pelo simples fato de não gostarem de algumas situações. Há pessoas que acham maravilhosa a pele toda desenhada por tatuagens, e há pessoas que não gostam de tatuagem. O que nós não devemos fazer é preconceito, dizendo que todo tatuado é um criminoso. E nem de toda pessoa que não gosta de tatuagem é racista, preconceituosa. São liberdade de consciências que, se forem propensas ao bem, devem ser aceitas, conforme o ensino dos espíritos. As crenças que não devem ser aceitas são aquelas que levam ao mal, são aquelas que levam à dissensão, né? À separação, à cisão entre os homens. Então, dizer muitas vezes que as pessoas, por uma determinada postura, elas são racistas e preconceituosas, muitas vezes é o preconceito de quem está falando. Porque ele tem uma opinião e não quer que os outros tenham opinião diversa. Então esse cuidado todo espírita sincero vai ter que ter. É evidente que nós não vamos aceitar determinadas coisas como normais, e por aquelas pessoas que acham isso normal, seremos preconceituosos, na visão delas. Mas só o tempo dirá realmente quem tem razão. É aquele quadro maravilhoso levantado por Allan Kardec, na sua trilogia Trabalho, Solidariedade e Tolerância, onde ele diz que a tolerância é saber aguardar a sanção do tempo. Se a pessoa estiver errada, ela muda de posição e vem para o nosso lado. Se nós estivermos errados, mudaremos para o lado dela. Então é muito bom conviver com as diferenças, mesmo que intimamente a gente não aceite algumas coisas que o outro faz. Eu, por exemplo, não uso piercing. Não vejo graça nenhuma. Para quem usa piercing e vive de botar piercing em qualquer parte do corpo que ainda não tem, eu sou preconceituoso. Há pessoas que pintam até a cor dos olhos de tinta. Eu acho uma aberração, né? Eu não concordo. Serei preconceituoso para com essa pessoa na visão dela. Na minha visão, acho que sou muito equilibrado em não enfiar tinta dentro do globo ocular, que não foi feito para isso, né? E aí a pessoa diz assim: me admiro você ser espírita e ser preconceituoso. Não, não. A gente não pode abdicar da nossa condição de raciocinar, mesmo respeitando as pessoas como elas são. Há uma diferença entre respeitar as pessoas e respeitar o que elas fazem. Eu, por exemplo, tive durante a minha vida diversos amigos homossexuais, como tenho. Adoro, amo essas pessoas, mas não preciso entrar na prática homossexual para dizer que eles são respeitados por mim. Não me cabe isso. Entendo a situação deles, procuro compreender a carência que eles têm, afetiva, e os bons valores que tenham como pessoas, mas não preciso ser homossexual para amar o homossexual. Tenho que ser cristão. Isso é mais importante. E algumas vezes as pessoas esquecem disso. Querem lacrar, como diz agora atualmente, sendo simpáticas a todo tipo de pensamento, e esquecem de ser cristãos, né? Ah, mas Jesus nunca negou a atender quem quer que fosse. Mas Jesus vivia cercado das criaturas doentes, porque são os doentes que precisam de médico, e não os sãos. Então nós precisamos de Jesus, porque nós não somos sãos, somos os doentes.
e o médico vai estar sempre ali. Mas Jesus não endossou em ninguém nem a falta de respeito e muito menos a adoção de comportamentos imorais para dizer que eu amo as criaturas. Muito ao contrário. Toda atitude de Jesus é de consertar o erro, mas que cada um faça em si, não que eu queira fazer no outro. Sobre a questão do racismo, ultimamente também temos vendo assim passeatas, quebra-quebras por questão racial. E aí levanta uma situação de dizer que o Brasil é um país extremamente racista, e vocês esquecem dos países árabes, onde a mulher não tem vez, onde a mulher não tem voz, onde a mulher é menos que um cachorro, que um camelo. E falam mal do Brasil. Agora, o que é que as pessoas têm que aceitar que a mulher faça, que um negro faça, que um nordestino faça, para dizer que não é preconceituoso? Muitas vezes o que os grupos intolerantes colocam são que é a expansão das paixões e não a correção. Então muitas vezes assim, você é racista, né? Você tem poucas pessoas que são japonesas e suas amigas. Realmente eu conheço poucos japoneses, né? Mas o fato de eu conhecer poucas pessoas japonesas ou ter contato com elas não quer dizer que eu sou racista. Às vezes o meio social onde eu estou tem poucas dessas pessoas. Espero que um dia existam mais pessoas de todas as cores, né? Por fora, porque por dentro elas são todas iguais. São espíritos encarnados. E é isso que a gente tem que valorizar. Eu, durante a minha vida, não sou negro, né? Tenho agora uma família com vários elementos negros. Já pensou se eu fosse racista? As minhas filhas não tinham casado. Eu ia abominar os meus netos. Fora os amigos que durante a vida toda eu tive eram negros. E antes de ser espírita. Ainda jovem, criança. Mas da mesma forma que uma pessoa negra sofre hoje socialmente uma série de empecilhos, e o principal deles é cultural, porque quanto mais cultura, mais livre essas pessoas vão estar livres dos preconceitos, inclusive dos preconceitos mantidos em si mesmos, é o que nós passamos a vida toda. Eu sou branco, mas eu fui perseguido quando criança, e até a juventude, porque era filho de policial. E moro na Chatuba, um lugar cheio de criminosos, ou de marginais. Quando eu era garoto, porque eu chupava dedo, eu sofria bullying. Como as crianças hoje, autistas. Como eu era um garoto muito quietinho, eu era esquisito, era o estranho. Assim chamado dentro da família. O filho estranho da Marlúcia. Porque eu gostava de ler, eu era esquisito. Porque eu não gostava de certas brincadeiras, como futebol, por exemplo. E como na adolescência eu ainda não soltava pipa e também não tinha inúmeras namoradas, eu era gay, na visão de muita gente. Quando cheguei no 2º grau, continuei esquisito, porque tinha só amigos que queriam estudar, mas era esse o meu interesse particular. E quando me tornei espírita, continuei sendo perseguido, porque agora não tinham mais o que dizer de mim como um preconceito, porque eu agora era espírita. O meu pensamento era diferente das outras pessoas. E mesmo que fosse bom, como não era o delas, eu era diferente e perseguido. Como as pessoas são. Então, muitas vezes, essas ideias preconceituosas não partem daqueles que estão com a razão. Partem daqueles que assumem uma postura
de que a sua ideia é a maior de todas. E aí não precisa ser o grupo social dominante. Tem minorias também que fazem a mesma coisa. Há bem pouco tempo nós tivemos uma discussão porque uma moça, uma jovenzinha, branca, resolveu usar um turbante, um enfeite de cabelo. E aí, no colégio em que ela estudava, o grupo de jovens afrodescendentes arrancaram dela o turbante e ela foi agredida porque turbante é da cultura negra, branco não pode usar. Onde está o preconceito? O preconceito vige no espírito que não aceita ou não se aceita. Não é na cor, não é na raça. Então a doutrina espírita vem para corrigir esse erro, mostrando que todos nós somos iguais. E não é aquela historinha que debaixo da pele é tudo vermelho, não. Dentro da carne são todos espíritos. E é isso que tem que ser ensinado. E é isso que tem que ser vivido. E na hora de viver, muitos espíritas não fazem isso. Tem espírita que tem reservas para com as outras pessoas com imensa facilidade. Aí não é por causa da cor da pele, não. Muitas vezes é porque são pobres. Né? A gente vê nas evangelizações das casas espíritas uma separação entre os filhos dos trabalhadores da casa e os filhos dos assistidos. Como se as crianças fossem diferentes. E são só crianças. Né? Ah, mas é para melhor adequar a evangelização. Então é melhor não viver essa evangelização. Porque evangelização não é dar aula. Evangelização é viver o evangelho. É viver pelo exemplo. O evangelizador tem que viver o que ele prega. Se ele faz diferente do que ele prega para as crianças, ele é mais um hipócrita. E aí, falando sobre hipocrisia, eu lembrei da questão do Livro dos Espíritos, muito interessante. Uma questão que pergunta, né, Kardec questiona, que dentre todas as religiões que se colocam como detentoras da verdade, questão 842, qual aquela que pode ostentar esse título de ser a verdadeira? E os espíritos respondem que será aquela que formar o maior número de homens e o menor número de hipócritas. E hipocrisia é o quê? Fingir ser o que não se é. Não cabe aos espíritas tomarem essa postura. Ah, eu não gosto de tal coisa. Declare isso. Não finja que você gosta e não participe. É melhor você ser sincero. Olha, eu ainda não sei perdoar. Do que dizer assim, eu perdoo, né? Mas, completo. Se eu não ver mais essa pessoa, melhor seria para mim. Então não adianta. As coisas são difíceis porque nós somos espíritos em evolução. Não tem na Terra nenhum espírito encarnado puro como Jesus. Então é importante. Aí, nessa mesma questão, 842, os espíritos dizem que a gente deve analisar qual a religião que não separa os filhos de Deus, que os une, porque essa sim é a verdadeira verdade. Desculpa a redundância, é a religião que tem a verdade. Ela une, ela não separa. E aí vem o Espiritismo e faz o quê? Diz que todos nós somos filhos de Deus, que devemos nos amar, independente das questões de credo, raça, cor, etnia, bababá, bababá, bababá. Tudo isso. Agora, que os espíritas também têm que ter o direito de não entender tudo no primeiro momento, de estranhar e buscar essa modificação, tem. Porque é por esse esforço em domar as suas más inclinações que você se demonstra espírita. O outro é aquele que já fez a reforma moral.
o caminho para o qual todos nós estamos caminhando. Eu fiz essas colocações porque, tudo bem, Tatiana? A Tatiana fez uma colocação num dos estudos que estava preocupada com uma série de ideias que têm surgido no meio espírita, de reformar a doutrina, de atualizar Allan Kardec, que a doutrina está ultrapassada. E ela fez uma colocação muito interessante. Estão ultrapassados aqueles que não estudam a doutrina, não sabem do que estão falando e falam um monte de bobagem. E agora, nesse tempo de internet, as bobagens vão longe, vão até o outro lado do mundo. E essa semana apareceu de novo um artigo muito interessante. Kardec, o maior racista de todos os tempos. E voltou à baila os comentários de um artigo de Allan Kardec que saiu no livro Obras Póstumas, que é um artigo particular e, infelizmente, comentado na internet como se fosse parte da codificação, ou seja, dos 5 livros básicos. Não é Obras Póstumas, não é obra básica. São artigos, são anotações de Allan Kardec que foram impressas depois da morte dele. Pensamentos pessoais, análises, e tudo muito honesto, porque ele deixa claramente a fonte da onde vieram as informações, as ideias pessoais dele sobre o assunto e aquilo que a doutrina ensina. E nesse artigo, em que o autor faz um estudo sobre a raça negra, os brancos, Kardec diz que foi levado o artigo à Sociedade Parisiense, e lá, nessa sociedade, houve assim, várias repercussões, porque a ideia que a doutrina transmite é de não existir entre os homens diferença por questões de raça. E vieram várias mensagens, e 2 ele destaca. E as mensagens destacam aquilo que Kardec já escreveu no artigo, que no futuro, nós que nos achamos belos, vamos ser considerados pelaquela nova geração feios. Porque será um outro tipo de beleza a analisar. Beleza absoluta não existe. E ele coloca isso no artigo. Mas aí vem um sujeito que leu as questões do Livro dos Espíritos e, para lacrar na internet, fala um monte de bobagem, como tantos outros. Porque se eles tivessem tido, pelo menos a preocupação de estudar as questões 829 e 832 do Livro dos Espíritos, que fala sobre escravidão, teriam entendido que quem codificou uma doutrina com essas questões não pode ser racista. Não pode ser preconceituoso. A questão 831, eu separei, que ela é interessante, porque ela traz aquilo que preocupa a maioria das pessoas. Se a desigualdade material, coloca as pessoas em classes diferentes, na dependência de um e de outro, isso não seria uma forma de superioridade de uma raça sobre a outra? Aí os espíritos dizem sim, para as elevar, e não para embrutecê-las ainda mais pela servidão. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como os animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgavam no direito de vendê-los como bestas de carga. Quem já leu isso aqui, desde 1857, entendeu que os espíritos colocam, não existe esse tipo de superioridade de raça. É entendimento da civilização daquele momento. E quem leu isso aqui desde 1857 tem a obrigação de mudar seu pensamento. E entender que nem a doutrina, nem o codificador são racistas. Impossível.
impossível. Basta essa leitura. E ainda tem mais. Diz aqui. Acreditavam os antigos ter o sangue mais puro, insensatos. Nada vem além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito, como também está na questão 361 e 803 do Livro dos Espíritos. A superioridade é do espírito. Então, infelizmente, vocês veem bem, o que a gente tem que entender disso tudo? É que é um conflito, muitas vezes, da própria pessoa que não entendeu o que ela está pregando. O Tarcísio está colocando aqui que o ensaio sobre frenologia da Revista Espírita também é muito utilizado para chamarem Kardec de racista. Frenologia é uma ciência baseada em pontos de características da fisionomia humana, né? Mais ainda baseada na formação do crânio. São ciências do século XIX, ou melhor, que no século XIX caíram por terra. Elas eram muito aceitas antes. Um dos maiores pesquisadores dos fenômenos espíritas, chamado Ernesto Bozano, ele era adepto da frenologia e de uma outra fisionomia, que é das características do rosto da pessoa, e ele dizia que a maioria dos criminosos eram definidos por terem o lóbulo da orelha, essa pelanquinha aqui da orelha que a gente tem, solta. Era uma característica, porque algumas pessoas apresentavam essa característica. E você já olhou seu lóbulo de orelha? O meu é preso, é agarrado até embaixo. Então eu não sou criminoso. Vocês nem sabem, né? Ninguém sabe. Aí você vê a orelha do sujeito bondoso, amoroso, pendurado, já fica, ó, em prevenção. Isso tudo, meus irmãos, é a ciência humana que se atualiza. E aí o que a doutrina faz? A doutrina humana atualiza as ciências humanas. É aquilo que nós falamos nas semanas passadas. O conhecimento espírita faz avançar. É a progressividade. Não é? Não é o corpo. Mais uma vez, é o espírito quem manda e que deve mandar. Então o que nós temos que fazer? Nós que somos espíritas, estudar melhor a doutrina espírita, ficarmos vigilantes quanto a esses tipos de situações que estão surgindo, porque agora o mundo todo está cerrando o punho, gritando contra o racismo e quebrando as coisas porque uma pessoa foi assassinada. Realmente a gente não deseja que ninguém seja assassinado, mas quebrar as coisas, desvirtuar a ordem, não acho que seja a melhor maneira de convencer ninguém a não ser racista, a não ser preconceituoso. A melhor maneira de convencer alguém, segundo os Espíritos, era que Jesus usava. Era pelo convencimento, pela persuasão. Você chega e coloca a ideia e põe a pessoa para pensar. Tem muita gente gritando aí no nosso Brasil, fascista, e nem sabe o que a palavra significa. Você pede a explicação e eles não sabem. Ou seja, é papagaio. Papagaio não fala. Papagaio repete o que ele ouve. Se papagaio falasse, seria assim: louro quer biscoito? Não, quero café com leite. Isso é falar. Mas se o louro diz louro quer biscoito, ele está simplesmente repetindo. O espírita não pode ser papagaio. Eu fui no centro, ouvi uma frase, achei, vi um conceito e vou fazer de agora em diante. O sangue de Jesus tem poder. Por que tem poder? Se o sangue de Jesus tem poder,
não haveria testemunha de Jeová. Eles teriam que aceitar o sangue de todo mundo na hora da transfusão. E eles não aceitam. Então o sangue não tem poder. É uma máxima que criou para dar peso, né? Então o espírita ele tem que ouvir, ele tem que ver, ele tem que ser vigilante. Ele não precisa sair atacando ninguém para defender a doutrina, porque a doutrina por si mesma se defende. O que ele tem que defender é o patrimônio, né, que se chama ensinar a doutrina espírita. E para esse patrimônio existir, é necessário uma única coisa: que sejamos o exemplo, as cartas vivas do Evangelho. Isso é importante. Desculpa aí que caiu aqui a maquininha. Isso é maravilhoso. É porque tá ao vivo, né? Ao vivo, meu, tudo cai. Né? Eu agradeço a vocês por terem acompanhado esses pensamentos. E, embora o que eu falei é rasteiro, né? Não se chega nem as ideias que às vezes a gente tem para propagar e para comentar, e até porque esse modo de falar, no qual eu não ouço vocês, em qual a gente não pode debater assim algumas questões também, não deixa a gente refinar. Eu quero agradecer por vocês terem assistido, e cada um faça, né, em si o melhor possível para vencer. Agora, quanto à questão das desigualdades que a gente encontra no mundo, duas coisas a gente não vai poder esquecer nunca. E vai ter que se questionar a si mesmo. A primeira é: Deus sabe das situações que você passa e que sofre pelas desigualdades sociais? E permite? E a outra: você lembra que você escolheu passar por provas nessa vida para se elevar? O que você escolheu? Eu escolhi o gênero de prova. As circunstâncias são de acordo com o período do mundo em que você vive. Todos nós fizemos essa escolha. Eu queria só agradecer a vocês também. A Sheila está pedindo para fazer a prece e ela vai fazer a prece. Eu queria agradecer também a vocês uma coisa muito importante. E depois, durante a minha vida toda, queria comentar isso, eu tinha um preconceito porque eu era magrelo, todo torto. E depois que eu fiquei adulto, engordei. Entrei no outro preconceito. Puxa, parece um gordo que nem um porco. E aí? Aí a gente fala da pele dos outros, mas critica a aparência do outro que é gordinho, rechonchudo. E eu quero esclarecer a todos aqui: eu sou que nem o Nami do Era do Gelo. Eu não sou gordo, eu sou fofinho. É diferente. Gente, vamos à nossa prece. Muito obrigado a todos. E eu espero que em breve possamos conversar sobre esses assuntos. E que possamos combater em nós os preconceitos que a gente tem. A melhor maneira de dar ao mundo um bom exemplo é sendo exemplo. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa doutrina que nos traz tanta paz, o sentimento de confiança, da certeza de que a vida continua aqui na terra e na espiritualidade. Nós pedimos, Jesus, em especial hoje, pelo nosso Brasil. Faz, Senhor, que as mentes humanas, principalmente os políticos no Brasil, que eles pensem no outro ser humano, milhões e milhões de brasileiros, que a grande maioria sofre preconceito, as dificuldades financeiras, a fome, o sofrimento nos desertos brasileiros, lá no sertão, aonde não tem luz ainda, onde não tem água, aonde a comida não chegou. As doenças, Senhor, esse vírus que vem nos ensinar
a nos amar, a valorizar a família, a amar o seu próximo, a ajudar aquele que você nem conhece. É esse o propósito que estamos aprendendo neste momento. Divino, de Deus. Nós te pedimos, Jesus, nos abençoe. Abençoe o nosso Brasil. Abençoe a todos os homens, principalmente aqueles que se sentem no poder, que não é poder. Tudo vai se acabar e eles prestarão conta. E felizes daquele que está se aproveitando da morte de tantos irmãos, pela ganância, pelo dinheiro, pela riqueza, e tantos irmãos morrendo sem um comprimido, sem um hospital. Acabou. Deus, nosso Pai. Bem, Acabou? não. Eu te peço, Jesus, abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso povo, abençoe o povo do mundo inteiro, que somos todos irmãos. Muita força, muita luz. Muito obrigado, Jesus, por nos dar, por ter nos trazido o seu Evangelho e ao Espiritismo, que nos trouxe essa paz de saber que não morremos. Mudamos de plano, nos recuperamos e vamos voltar. Então vamos cuidar do nosso planeta, do nosso país, de todo esse mundo maravilhoso que Deus nos deu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E um abraço para Sandra Raspati. Esse nome é difícil, hein? Tá? Maria José, um abração. Leôncio Pérez, que apareceu aqui. Se eu não me recordo agora, depois vai lá. Eu não vou falar de ninguém lá do centro, não, que vocês não merecem. Tá? Vocês são conhecidos o tempo todo. Um abração, muita paz. A todos. Agora eu vou lanchar.